Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Fé com Fundamento. Nós já falamos sobre algumas coisas aqui, esse é o nosso quinto episódio. Nós falamos sobre o bem supremo do homem, criação e queda, redenção e consumação e a Escritura Sagrada. Nesse quinto vídeo nós vamos falar sobre espiritualidade cristã. Quero falar sobre disciplinas espirituais e como o homem vive diante de Deus no mundo que nós estamos. No Novo Testamento, a palavra discípulo ela aparece 269 vezes, enquanto a palavra cristão aparece 3 vezes. E as 3 vezes que a palavra cristão aparece, ela está se referindo diretamente a discípulos. E logo que Jesus ele vai de assunto aos céus, ele deixa o que é chamado de grande comissão, ide por todo mundo, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar e cumprir tudo o que vos tenho dito. O que Jesus ele mostra para os seus discípulos, que é de grande avalia para o crescimento do Evangelho, ou para que o Evangelho seja tratado como uma transformação genuína, não é, por exemplo, ensine as pessoas que elas devem ir para o culto uma vez por semana, ou ensine as pessoas que elas devem aceitar Jesus Cristo em um apelo, ou qualquer coisa assim. Essas coisas não são capazes de provar que alguém é cristão. A prova do cristianismo é a vida do discípulo. É aquele que vive como o seu mestre, é aquele que segue os passos do seu mestre. Não é à toa que Jesus Cristo na Bíblia, ele é retratado como Salvador, mas acima de tudo e muito mais vezes, ele é tratado como o Senhor. E Senhor na Bíblia, a palavra Kyrios, ela implica dono, senhorio. Ele é aquele que diz o que eu tenho que fazer e como eu tenho que fazer. Portanto, se Cristo é o meu Senhor, isso é evidenciado se eu faço o que ele diz que eu tenho que fazer e como ele diz que eu tenho que fazer. Uma das marcas do discípulo, talvez uma das marcas mais evidentes, é a prática da espiritualidade. Muitos chamam isso de disciplinas espirituais. Por que disciplina? Porque é tipo academia. Não sei se você gosta de academia, eu detesto, mas academia é tipo assim, não dá para você esperar ser um fisiculturista se você vai uma vez por semana na academia. Não dá para esperar que você tenha constância em fazer exercícios físicos se você vai um dia e falta 4, vai outro dia e falta 3. Isso é disciplina. A mesma coisa acontece com um jogador de futebol. Se ele não for disciplinado e treinar todo dia, ele não vai ser um bom jogador. Se nós não tivermos as nossas disciplinas espirituais em dia, nós não seremos bons discípulos. Agora, o que é necessário esclarecer já de antemão sobre as disciplinas espirituais? As disciplinas, elas não são capazes de transformar o homem. Elas não são capazes de aproximar o homem de Deus, como se isso pudesse ser provocado. Elas não nos mantêm conectados com o Espírito e elas não são o que faz com que a missão de Deus seja feita. Mas todas elas são os meios de graça em que Deus opera em nós. Todas essas coisas que eu acabei de citar, elas acontecem única e exclusivamente pela graça. Mas é através das disciplinas. As disciplinas são um mecanismo, o meio pelo qual Deus derrama essa graça para que isso aconteça no mundo. Então não é o fato de eu praticar que garante, mas a prática é o caminho pelo qual Deus derrama a sua graça em nós. O Richard Foster, que ele fala muito sobre disciplina espiritual, ele diz assim: Deus nos concedeu as disciplinas da vida espiritual como um meio de recebermos sua graça. As disciplinas permitem que nos apresentemos diante de Deus a fim de que ele possa nos transformar. E o Dallas Willard, que também é um cara que fala muito sobre disciplina, ele diz assim: a graça, só para você entender o que é graça aqui, a graça ela não coloca fim nos nossos esforços, porque a gente olha para a disciplina e pensa assim, peraí, isso aí é um esforço. A graça ela não coloca fim nos nossos esforços, ela coloca fim nos nossos méritos. Ou seja, eu mereço. A graça não diz assim, não se esforce, a graça diz assim, você não merece. Essa é a diferença. Então a disciplina espiritual é o meio pelo qual Deus derrama a graça em nós. Mas isso não significa que o meio tem um fim em si mesmo. Ele depende da ação de Deus em nós. E é por isso que nós devemos praticar esses meios para que Deus venha então e derrame a sua graça sobre nós. Antes de falar sobre as disciplinas, eu preciso dizer para você sobre alguns inimigos de espiritualidade, porque é exatamente esses inimigos que têm feito com que a gente não viva essa vida espiritual hoje em dia, né? Um dos inimigos da espiritualidade é pensar que disciplinas espirituais é coisa reservada para pastores, teólogos, monges. É só galera que fica fazendo meditações. Não, não. Disciplinas espirituais são para discípulos, e discípulos
são todos aqueles que amam o seu Senhor e seguem os seus passos. Um segundo pensamento errado sobre disciplinas espirituais é que elas parecem com penitências ou que elas parecem práticas que são ruins e dolorosas de serem feitas. Isso também está errado. Você vai encontrar sim prazer na disciplina. Assim como depois com uma pessoa, eu não sei se você já viu esse tipo de pessoa, para mim parece um pouco lunático, mas tudo bem. Aquelas pessoas que ficam anos na academia porque encontram prazer naquilo. Para mim não tem muito sentido, mas eu tenho certeza que, falando sobre disciplinas espirituais, depois de muita prática e dedicação ao Senhor, isso traz um tremendo prazer, alívio e sensação de refrigério em nosso coração. Então elas não são dolorosas nem penitências. E por último, algumas pessoas, elas não encaram as disciplinas de forma real porque acabam transformando em com um fim em si mesmas. Em outras palavras, enxergam as disciplinas como forma legalista. Eu tenho que bater recordes, eu tenho que orar milhares de horas para ser usado por Deus, eu tenho que jejuar dias seguidos, e não é isso que Deus está nos pedindo. Então, uma forma muito legal de você refletir sobre quão boa está a sua vida espiritual e como essas disciplinas podem te ajudar é fazer uma espécie de um inventário no seu dia. E assim você não vai ficar atrás dessas desculpas ou se escondendo atrás dessas questões. Por exemplo, de manhã, como é que você costuma acordar? Qual que é a sua rotina matinal? A primeira coisa que você faz ao acordar é olhar o seu celular, checar notícias, redes sociais? Ou será que ali você pensa assim, peraí, antes de eu ver o que está acontecendo no mundo, eu tenho que ter certeza que o meu coração está diante de Deus? Faz uma oração, uma reflexão. Antes das refeições, você tem algum ritual antes de se alimentar ou sai já comendo de qualquer jeito? Não agradece a Deus e esse momento simplesmente passa despercebido? Ou quem sabe de noite, depois de um dia cansativo de trabalho, como é que você encerra o seu dia? Tem algum tempo ali para você ler as escrituras, orar, meditar sobre ela? Ou você também se distrai com mídias digitais, ou agora nos dias que nós estamos, né, com a Copa do Mundo, até o seu sono chegar? Seja intencional em olhar para o seu dia e perceber as falhas de disciplinas espirituais que existem ali, porque isso denuncia quem são e quem não são os discípulos de Jesus Cristo. E aí, depois que você fizer esse exercício, a gente pode falar sobre as disciplinas espirituais propriamente. Eu quero apresentar para vocês um pouco sobre elas, o que elas são e como você pode viver cada uma delas nos seus dias. Existem várias formas de dividir as disciplinas espirituais. Vários teólogos dividem de formas diferentes. Eu vou usar a divisão do Richard Foster, porque eu acho que ela é bastante produtiva. Ele tem as disciplinas que ele chama de disciplinas interiores, que são meditação, oração, jejum e estudo. Tá? O que significa que é interior? São disciplinas que têm o objetivo de produzir algo dentro, de interiorizar, ou que vem de dentro. Tá? Depois tem as disciplinas exteriores, simplicidade, solitude, submissão e serviços. Tem a ver com disciplinas que exteriorizam algo. Eu vou passar por cada uma delas daqui a pouco. E tem as disciplinas comunitárias, então são 3 divisões. As comunitárias ele chama de confissão, adoração, orientação e celebração. Então nós temos as interiores, exteriores e comunitárias. Vamos ver cada uma delas e a diferença de cada uma delas e como você pode incorporar elas no seu dia. Primeira de todas, as interiores, meditações. O que é uma meditação? É um exercício que ele acontece internamente e ele funciona de forma observacional. Então eu sei que é uma palavra talvez um pouco estranha, escrutinar. Eu vou prestar atenção, eu vou observar, eu vou destrinchar o que está acontecendo no meu interior. Então, por exemplo, um texto clássico sobre isso é Josué 1:8. Não deixe de falar as palavras do livro da lei e meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Ou Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. O que é meditação? É eu fazer uma movimentação interna e observacional sobre as realidades da palavra de Deus na minha vida. Quão real elas são. Como eu tenho vivido diante dessas coisas é refletir sobre a obra de Deus, a sua palavra, a sua lei e como tudo isso impacta nos meus dias. Como eu tenho vivido diante de todas essas realidades. E talvez esse exercício ele pode ser tanto feito num tempo mais comprido, quanto simplesmente você, no fim do seu dia, uma meditação encaixa muito bem. Você terminou o seu dia, nos seus últimos 2 minutos, pensar ali um pouquinho, peraí, como é que eu vivi o meu dia hoje?
Onde é que a palavra de Deus assumiu lugares na minha vida? O que que eu fiz hoje que retratou que a palavra de Deus estava sendo glorificada ou que a minha vida estava glorificando a Deus através das minhas ações e atitudes? Isso é meditação, é refletir nas verdades do Evangelho e se observar a si mesmo à medida que você faz essa reflexão. Segunda disciplina é a oração. A diferença de meditação para oração é que oração é um movimento comunicativo. Ele é externo e é comunicativo. Eu pronuncio, eu trago para fora aquelas coisas. Enquanto meditação não necessariamente. Ele é interno e observacional. Na oração, nosso objetivo é se comunicar com Deus e trazer para fora tudo aquilo que nós acreditamos que é relevante nessa comunicação. Então, um texto muito conhecido, por exemplo, é Filipenses 4, 6 e 7, que retrata essa questão da oração. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A oração ela serve como um evento externo que eu uso para me comunicar com Deus, para expor para Ele meu coração. Não é que Ele não conheça, mas é que você não conhece. É que você precisa colocar para fora as coisas que estão aí dentro. Por isso que, inclusive aqui em Filipenses, ele diz assim, não andem ansiosos, mas em tudo, ou seja, não vivam assim, guardando as coisas para dentro, se definhando sozinhos e ansiosos por qualquer tipo de coisa. Mas ao invés disso, ao contrário disso, em tudo que vocês forem fazer, as orações, o que vocês viverem, traga para fora e deem graças a Deus. Expressem a Deus, se comuniquem para com Deus. Enquanto meditação é olhar para si, oração é externalizar e se comunicar com Deus. Terceira disciplina é o jejum. O jejum é uma disciplina muito negligenciada, né? Jesus ele fala, né, no seu Sermão do Monte, em Mateus 6,16, quando jejuarem, não mostrem aparência como dos hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo que verdadeiramente eles já receberam sua plena recompensa. O que é o jejum? O jejum é se abster, principalmente na Bíblia você vai encontrar que o jejum é se abster de alimento, e apesar disso ser a doutrina bíblica, me parece que no cenário moderno atual faz sentido você pensar no jejum como se abster de coisas que têm tomado demais o seu tempo, desviado o seu foco, como, por exemplo, excesso em mídias sociais, excesso em séries, filmes e coisas que te tiram demais de pensar em Deus. Me parece que faz todo sentido fazer jejum dessas coisas também, tá? Apesar da Bíblia não afirmar enfaticamente sobre isso. Mas o ponto de Jesus é que aqui no texto do Sermão do Monte, ele não diz assim, se você fizer jejum. Ele diz assim, quando você fizer jejum. O discípulo de Cristo, ele tem que jejuar, porque o jejum é o caminho para a mortificação da carne. É você matar aquilo que está te tomando tempo, te distanciando, fazendo com que o seu olhar não seja dedicado a Deus. Na Bíblia aparece principalmente a questão da comida, porque a questão da comida ela estava muito atrelada ao prazer. Inclusive, quando você lê também Paulo, ele fala sobre se abster de sexo para se dedicar à oração, algo que parece com jejum, sabe? Nós vamos no casamento, né? O esposo vai se abster da mulher e a mulher do esposo para que se dediquem em oração. Em outras palavras, ele está falando sobre um prazer também que acontece ali e que eles vão se abster desse prazer por um tempo para que se dediquem à oração. O jejum, portanto, é a mortificação dos prazeres. No caso, retratado na Bíblia principalmente como o desejo de se alimentar. Então o jejum ele serve para você matar a sua carne e se abster de prazeres, enquanto você dedica a sua mente, seus pensamentos ao Senhor. E a última disciplina interior é o estudo. Eu quero fazer questão de ressaltar isso aqui. O estudo ele é racional e analítico, tá bom? Não significa que não existe o Espírito Santo em meio disso. Paulo ele escreve em 2 Timóteo 2, do 14 ao 16, assim: continue a lembrar essas coisas, advertindo-o solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Então, no cerne desse argumento de Paulo aqui, é que aquele que quer se apresentar como um obreiro aprovado diante de Deus, ele precisa manejar corretamente a palavra da verdade. E isso só vem com um estudo racional e analítico. É sentar,
orar, claro, e pedir a Deus assim: Senhor, me ajuda a entender as realidades dessa Bíblia. O Espírito Santo operará no seu coração, o Espírito Santo te ajudará a acessar tudo isso, mas tudo isso envolve um raciocínio analítico e racional ao mesmo tempo, tá? Então, essas 4 disciplinas são as disciplinas interiores que fortificam a vida de um discípulo. O segundo tipo de disciplina que nós temos são as disciplinas exteriores: simplicidade, solitude, submissão e serviço. Por simplicidade, eu quero trazer à tona um texto de Paulo em Romanos 12, que diz assim, Romanos 12, do verso 9 ao 6. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem hospitalidade, abençoem os que os perseguem, abençoem, não o amaldiçoem, alegrem-se com os que se alegrem, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se com pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Simplicidade. Simplicidade tem a ver com viver a vida que Jesus viveria. Se o jejum tem a ver com resistir àquilo que para nós é prazeroso, a simplicidade tem a ver com adotar um estilo de vida que é assim. E aqui a gente tem uma descrição de simplicidade em tantos aspectos. O verso 16 é o ápice disso, né? Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não olhe a diferença entre um e outro, diferença financeira, diferença de onde mora ou deixa de morar. E perceba que isso é uma disciplina espiritual. Não seja orgulhoso, mas esteja disposto a associar-se com pessoas de posição inferior. No sentido aqui, Paulo está falando principalmente de posições financeiras inferiores. Sabe, a vida do crente, ela deve ser simples. Isso não significa que você não deve desejar coisas boas, mas significa que você não deve viver por elas. Significa, por exemplo, eu sou um pastor, não faz sentido eu ter um Porsche. Não faz o menor sentido, isso fala contra a minha simplicidade. E não é uma questão financeira. Eu sei que tem gente que vai ouvir o que eu estou falando aqui, talvez pense, esse cara tem nada a ver, não quero mais nem seguir isso. Eu não me importo. Eu estou falando sobre o que a Bíblia ensina. Nós devemos viver uma vida simples, no sentido de que não é que você não tem que correr atrás dos seus sonhos, ou atrás dos seus desejos, atrás daquilo que você busca, mas essas coisas não podem tomar o seu coração, dominar o seu coração. Existe uma tremenda diferença entre uma necessidade e um desejo. O que eu preciso é isso, o que eu desejo é aquilo. E como a Bíblia me ensina a viver? De forma sábia entre esses dois extremos. Não sendo dominado por seus desejos, e talvez olhando para a simplicidade, pensar assim, peraí, eu posso desfrutar um pouquinho mais do que isso. Ou não. Mas isso aqui já me bastava. Reconhecer que existem coisas que já nos bastam e que ir além disso, em alguns aspectos, principalmente no mundo moderno, significa ostentação. Então viva de forma simples. Isso não significa que você não pode viver bem. Tá? É óbvio que você vai desfrutar de alguns, vamos dizer assim, de alguns desejos, de alguns regalos que você deseja no decorrer da sua vida. Viagens, uma casa melhor, um carro melhor e tudo mais. Mas existe uma grande diferença entre viver bem e ostentar. Tá? A segunda disciplina exterior é solitude. Tá? Solitude tem a ver com se isolar e ficar em silêncio. Sabe, no mundo onde a gente está bombardeado de informações e coisas no nosso ouvido o tempo todo, é muito difícil ficar em silêncio, porque ficar em silêncio é equivalente a ficar na frente de um espelho se enxergando. Então a gente tenta se encher de mais barulhos, e eu explico por que isso. Para que a gente não tenha que lidar conosco, para que a gente não tenha que lidar com o nosso caráter, com o que nós somos, com o nosso monstro interior. E solitude vem para isso. Jesus frequentemente, por exemplo, Lucas 5,16 ou 6,16, ele se retirava para lugares solitários e orava. Em outras palavras, é ir para um lugar que não existe perturbação. O que é muito bom na disciplina de solitude? Talvez essa seja o que mais precisa de instruções. É você, por exemplo, colocar o seu celular em modo silencioso, desliga tudo, não deixa ninguém na sua volta, fica sozinho. E fica ali pensando em Deus, pensando em Jesus, pensando em si mesmo. E aí você pode pensar assim, tá, mas pode acontecer coisa na minha vida. Cara, nada na sua vida vai mudar tão rápido assim. Leve um caderninho junto, por exemplo. Isso eu tendo a fazer bastante.
levar um caderninho junto, porque daí de repente eu tô ali solitário, refletindo, e de repente vem um pensamento em mim que eu penso que eu tenho que corrigir. Não, eu tenho que resolver isso aqui. E essas coisas vêm simplesmente pra gente ter que escapar de ter que lidar conosco, sabe? E aí a gente quer corrigir, quer resolver e tal. E aí eu levo um caderninho e eu anoto aquilo para eu lembrar depois. Anotei, fechei o caderninho, pronto, não preciso mais me preocupar, porque depois eu posso olhar aquilo ali e resolver, se isso é uma preocupação genuína. Então, ficar solitário, e a disciplina não é solidão, mas solitude, né? Porque soa melhor, faz muito bem pro coração, faz muito bem para você se conhecer, e faz muito bem para você desligar de tanto frenesi de barulho que está à nossa volta, e para que a gente foque um pouco mais naquilo que nós devemos viver. Depois a gente tem a submissão. Submissão, Efésios 5:21, né? Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. O que é uma submissão? Submissão significa olhar para o outro, independente de cargo, estatura, nível, sexo, poder, ou o que for, e dizer assim, peraí, eu me submeto, eu te ajudo, eu te ouço, eu te acompanho, eu estou do seu lado. Como nós vamos fazê-lo? Por que nós vamos fazer? Submissão, basicamente, é a mortificação do orgulho. É você olhar, mesmo pessoas menores ou maiores, no sentido intelectual, financeiro, fisiológico, ou qualquer coisa assim, e dizer assim, peraí, isso não faz diferença dentro do reino de Deus. Paulo já disse muito bem, não há escravo, nem grego, nem livre, nem romano, nem judeu, nem homem, nem mulher, porque Cristo é tudo em todos. Submissão é a estrutura da família da igreja. É você não olhar para o estereótipo e simplesmente entender que eu estou sempre debaixo de todos. Paulo, que escreveu 13 cartas no Novo Testamento, ele diz assim, de todos eu sou o menor apóstolo, porque Jesus me encontrou fora do tempo, me chamou fora do tempo. De todos eu sou o mais pecador. De todos eu fui o que perseguiu a igreja e assim por diante. E é o cara que mais escreveu cartas no Novo Testamento. Isso é um sentimento de submissão. Junto com submissão, a quarta disciplina exterior é o serviço. E serviço, eu quero ser bem claro nisso, eu não estou falando sobre serviço à igreja, isso faz parte do cristianismo, mas serviço tem a ver com ser solícito. Jesus ele diz assim, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. Com serviço eu estou te dizendo que ser solícito, atender às necessidades dos demais, estar atento, poder estar presente, ajudar nas mínimas ou maiores coisas que forem, é totalmente espiritual. Mostra o seu cristianismo e a sua vida discipulado. Você pode servir e sempre que você tiver a opção de servir, sirva, porque isso evidencia o quão discípulo de Cristo você é. As últimas disciplinas, então, são as comunitárias, aquelas que são manifestas no âmbito de comunidade, tá? A primeira de todas é a confissão. Tiago diz assim, Tiago 5,16, portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Existe uma diferença entre pedir perdão e se confessar. Pedir perdão é me dirigir ao ofendido e dizer para ele que eu estou arrependido da ofensa que eu causei. Se confessar é, independente do ofendido, expor a questão que está sendo pecaminosa na minha vida. No caso aqui, o Tiago está ensinando que nós devemos confessar uns aos outros. Obviamente que você precisa interpretar a Bíblia à luz da Bíblia. Esse não é o único versículo da Bíblia, existem outros versículos. Por exemplo, sede astutos como as serpentes e simples como as pombas. Em outras palavras, o que esse texto quer dizer é que você tem que discernir as coisas que você está fazendo. Você não vai chegar para um novo na fé, fofoqueiro que ainda está passando por aquele processo de transformação de coração, que nem sabe que fofoca é pecado direito, chegar para ele e começar a se confessar, porque você vai ter problemas. Obviamente que esse ato aqui, ele deve ser feito em comunidade, mas você deve considerar essa comunidade, né? Quem que são os mais maduros? Ter um amigo para fazer isso. Cara, eu estou passando por essa dificuldade. Veja que o texto ele é complementado da seguinte forma, e orem uns para os outros. Confessem-se e orem. Eu tinha o hábito com um grupo de amigos, que a gente se reunia, 3 amigos mais ou menos, e entre nós 3, nós confessávamos nossas dificuldades, os nossos pecados, e nós orávamos uns pelos outros. Isso é completamente saudável. Nunca aconteceu nenhuma fofoca, nenhum problema ou qualquer coisa assim. Porque isso é uma disciplina espiritual e isso gerou em nós uma comunhão incrível, uma comunhão que você não consegue encontrar de outra forma a não ser assim. Segunda disciplina comunitária é a adoração.
Salmos 95, 6 e 7. Venha, adoremos prostrados, ajoelhados diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é nosso Deus, nós somos o seu povo, do seu pastoreio e rebanho que Ele conduz. Existe uma diferença entre adoração e celebração, e eu já vou fazer essa diferença porque celebração também é uma disciplina comunitária. Em Salmos 95, no mesmo Salmos, do verso 1 e 2, diz assim: venha, cantemos ao Senhor com alegria, ou em algumas versões, celebremos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação, voltemos à presença dele com ações de graças. A diferença entre adoração e celebração, e as duas são disciplinas espirituais comunitárias, é que na adoração existe um movimento de prostrar-se pelo que ele é. Eu estou entregando, glorificando, exaltando, elevando o que ele é, pelo que ele fez, pelo que ele é, por tudo que ele significa, porque ele é o Senhor do universo. O movimento de adoração é entronização, elevar o nome do nosso Deus às mais altas alturas enquanto nós jogamos o nosso ao chão. Celebração é diferente. Celebração é se alegrar em Deus. É olhar para o mesmo cenário e falar bem assim, ele fez tudo o que ele fez e por isso nós estamos satisfeitos nele. Celebração e adoração sempre caminham juntas e uma é meio que derivada da outra. Em uma eu agradeço, em outra eu celebro, em outra eu me alegro. Então essas duas disciplinas você pratica provavelmente todo o culto no final de semana. Faça isso com intensidade, com amor e com paixão. Essas coisas revelam o coração de um discípulo diante do seu Senhor. E a última de todas é a orientação ou a instrução, né? Por exemplo, Colossenses 3,16, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Então, às vezes a gente tem a sensação de que o papel de orientação e instrução ele é apenas de pastores e líderes. Mas, numa comunidade de Cristo, que deveria ser composta de discípulos que conhecem o seu Senhor e vivem debaixo das ordenanças e mandamentos do seu Senhor e praticam sua vida espiritual todos os dias, naturalmente eles se aconselhariam, se orientariam, se instruiriam uns aos outros, que é o que o texto de Colossenses diz. Colossenses é, por exemplo, uma das comunidades cristãs da Bíblia mais saudáveis que a gente tem. E claramente Paulo está dizendo aqui que essa orientação, esse ensino e aconselhamento, ele não vem de um cabeça da igreja ou de um pastor da igreja para baixo, mas ele vem de se aconselhar e se ensinar uns aos outros. É eu te orientar, é eu te ajudar e você me ajudar, e assim por diante. Em outras palavras, é se edificar mutuamente por meio de orientações bíblicas, por meio de ensinos, conselhos, com toda a sabedoria de Deus. E tudo isso acontece de forma comunitária. Todas as disciplinas que eu coloquei de forma comunitária, quero fazer questão de lembrar vocês que não tem a ver com um pastor fazendo sobre uma comunidade, mas tem a ver com uma comunidade viva de discípulos fazendo entre si, em suas reuniões, em suas conversas e assim por diante. Para encerrar esse vídeo, eu preciso te lembrar que todas essas coisas, elas são uma maneira excelente de se viver. Elas não vão te garantir que não existirão problemas, elas não vão te garantir que não existirão dificuldades, intempéries na sua vida, mas elas vão te garantir o seguinte, que quando as ondas baterem em você, você estará no barco de Jesus Cristo. Que quando os problemas da vida vierem assolar, você saberá onde está a sua esperança, onde está a sua fé, em quem você tem crido. E não apenas isso, mas isso faz com que você cresça em maturidade, em paciência, temperamento, domínio próprio. Isso é o que produz em nós os frutos do Espírito, uma vida de disciplinas espirituais. Eu me disciplino espiritualmente para que o Espírito Santo, por meio da graça de Deus derramada através dessas disciplinas, produza em mim os frutos espirituais que eu não sou capaz de produzir, porque nós não temos essa capacidade. Mas é por meio dessas disciplinas que Deus opera em nós e nos transforma cada vez mais à imagem de Jesus Cristo, crentes verdadeiros, discípulos fiéis do nosso Senhor. Que Deus te abençoe e te vejo no próximo vídeo.